A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos e irmãs do Messias, tudo bom? Então vamos aí para mais um vídeo. Hoje, continuação do primeiro vídeo que eu fiz sobre relacionamento, né? Que eu vejo aí que há necessidade de falar desse tema, porque muitos casais que se dizem cristão ou que são de fato cristãos, ou seguidor do Messias, como eu costumo chamar, não estão sabendo lidar com os seus relacionamentos. E o inimigo, não estranha o barulho aqui não, tá? O inimigo tem se levantado e destruindo muitas famílias, muitos casamentos e os seguidores do Messias, ou dito chamado cristãos, eles não sabem o significado de uma união de cônjuge que é do Criador, uma união divina, entendeu? Eles agem como se fosse casal igual do mundo, e não é, é diferente, tá? E eu vou explicar porque é diferente. Então, na verdade, quando a gente se converte, irmãos e irmãs, a gente está aqui para fazer a vontade do nosso Pai Celestial. Como o Messias veio e ele disse: Eu vim fazer a vontade de meu Pai que estás no céu. A gente também é igual. A gente foi enviado para isso. Quando a gente descobre qual a nossa identidade, que é de filho do Criador, por meio do Messias, e para que a gente está nesse mundo, a gente não está aqui só para comer, beber, se divertir e trabalhar. A gente está aqui por um propósito, para aprender, para ensinar, para evoluir espiritualmente. Aqueles que foram escolhidos, não a pessoa do mundo, eu falo, tá? Então, quando a gente entende a nossa missão aqui, então a gente vê as coisas com outros olhos, de outra maneira, e vê o mundo e nos vê de outra forma. A gente fica nos avaliando todo o tempo para ver se a gente está na fé verdadeira mesmo ou se nós estamos nos enganando. Somos só religiosos, que eu não frequento religião. Para mim, religião não veio do Criador, eu já estudei isso profundamente. O Criador me tirou delas, né? E é o que eu indico para sair de lá, porque aquilo vai ser destruído no final dos tempos. Mas enfim, isso é outro assunto. Então, a união de duas pessoas que o Criador une, não é você mais que escolhe a mulher que você quer, o homem que você quer para sua vida. Não. Geralmente, os seguidores do Messias, eles oram pedindo uma pessoa do Criador na vida delas, né? Do Pai Celeste. Aí quando ele move, a pessoa não sabe lidar, porque tem todo o preparo para fazer essa união. Não é de qualquer jeito igual o casamento do mundo. Ah, eu escolho essa, escolho aquele, porque eu me apaixonei pela beleza dela. Não. A união do Criador não tem nada a ver com beleza física, embora tem também os sentimentos que o Criador não vai juntar duas pessoas que não sinta nada um pelo outro, né? Vai ter a atração física, o desejo, tudo mais, né? O sentimento, mas a união, em primeiro lugar, é uma união de almas, é uma atração de almas, é uma coisa muito além, é uma coisa espiritual, uma coisa sobrenatural, uma união sobrenatural, uma união de almas e de propósito para a missão do Criador. A gente vai se unir para o primeiro lugar, para um propósito com o Criador, une duas pessoas para levar o reino dele, para falar da palavra dele, para dar bom testemunho de como é o casal do Criador divino, dando bons exemplos. Então, como não é a gente que escolhe, é o Criador. Quando a gente ora, que move. Aí ele vai dando sinais para você identificar que aquela pessoa é mesmo dele. Como você identifica um relacionamento, uma mulher ou um homem que é do Criador que vem para sua vida? Se ela ama a palavra de Deus, se ela gosta de estudar, se ela tem fome e sede da palavra, se ela gosta de oração, buscar a presença do Pai, se ela busca intimidade com o Pai, se ela obedece os princípios bíblicos da palavra do Criador, se ela faz a vontade do Pai, não a dela própria, entendeu? Até na união de cônjuge, você tem que estar com a pessoa, porque você sabe que é a vontade do seu Pai celestial que você esteja com aquela pessoa para os dois evoluir espiritualmente junto, os dois correr do mesmo lado, como Adão foi tirado da costela de Eva. Lá em Gênesis está, né, que o Criador fala: não é bom que o homem fique só, vou lhe fazer uma ajudadora idônea para correr do seu lado. Tanto é que Eva foi tirada do lado da costela de Adão, entendeu? Para correr do lado, não é para competir um com o outro, para quem manda na relação, quem manda na família, quem é à frente. Que a Bíblia é muito clara e eu vou usar textos bíblicos, se der tempo aqui, vou ler para vocês, para dizer como é que funciona as coisas da ordem com princípios e doutrinas celestiais no casamento
de um casal do Criador, entendeu? Que segue o Criador, que segue o Messias, tá? Então, é entendido isso, que é uma união de alma, de propósito, não é só um romance particular, tem o romance, tem o carinho que vai ter tocas de carinho, toca de amor, de carícia, tudo isso que essa parte, tudo que tem no casal do mundo tem dentro do, né, o sexo puro. E outra, o casal do Criador não pode trair, tá? Que fique claro aqui, você tem que ser fiel ao seu cônjuge, tanto a mulher fiel ao marido, como o marido fiel à mulher. Lá as instruções para o pastor do Criador, bem claro, em 1º e 2º Timóteo, carta de Tito, né, que eu não vou ler porque não vai dar para ler todos os textos, é muito claro que ele tem que ser marido de uma só mulher e vice-versa, entendeu? Então, e outra, uma relação de união de almas não é qualquer evento. A relação tem que estar firmada na rocha e não na areia, como diz a palavra. Assim como a fé nossa tem que estar firmada na rocha, que é o Messias, que é o Salvador, e o vento vem e não derruba a casa. Agora, que for firmada na areia, o vento vem e derruba a casa. Que é uma fé superficial, uma fé não verdadeira. Agora, a fé verdadeira, ela não desiste de seguir o Messias. Mesmo que ela passe por luta, por ataques espirituais, por perseguições das pessoas que não crê, ela permanece na fé. Isso é chamado de fé inabalável, tá? Não é uma fé superficial que qualquer coisa que aconteça a pessoa desiste. Mesmo assim, é a relação do Criador, de dois cônjuges do Criador, duas almas que se unem. Não é qualquer discussãozinha, desentendimento, porque assim, na relação de um cônjuge que vem do Criador, a maior parte da relação vai ser pacífica, harmoniosa, de amor, de carinho, de troca de carinho, de respeito, de correr ao lado, de um evoluir o outro nas suas respectivas profissões, né? Ah, você pode, você consegue, eu acredito em você, o Criador está com você, ele vai te abençoar, ele vai te dar força, vai te dar capacidade, creia em você mesmo. Isso é a relação de incentivo, né? Um incentivando o outro, um ajudando o outro a crescer, né? E crescer espiritualmente também no conhecimento da palavra, desenvolvimento de dons, aquilo tudo, no ministério, entendeu? Essa é uma relação que conduz o servo de Deus, os cônjuges, né? Casal do Criador. E outra, aí não é qualquer coisinha, porque que nem eu falei, vai ter maior momento vai ser de amor, de paz, de harmonia, o relacionamento, né? De carinho, de respeito, né? Mas vai ter alguns momentos, sim, que o Criador vai permitir para provar se a gente está maduro e como a gente vai enfrentar as dificuldades da relação no casal. Porque, o que acontece? Meu, justo agora. A relação as pessoas tendem a acreditar que uma relação de união, de casal do Criador é só romance, é só vitória e não vai ter nenhuma provação, nenhuma dificuldade. Não, isso não existe, tá? E outra, dando o primeiro tópico aqui também, não existe, não queira que a sua relação seja 100% perfeita, que não existe isso, tá? Porque vai ter as provações e vai ter as diferenças. Cada um foi criado de uma maneira diferente, tem manias, tem defeitos. Ninguém é perfeito, não busque príncipe encantado na relação do Criador, que não existe isso. Não é filme de ficção, não é filme de romance, apesar que até as novelas de romance também tem as brigas deles lá, o filme que eu já assisti filme de romance, aí depois eles se acertam e tudo, porque o amor é mais forte, entendeu? Então, se o amor do mundo, das novelas, é mais forte e eles brigam e retornam e não se separam, quem dirá o amor do servo do Criador, dos filhos dele, entendeu? Então, é inviável que qualquer discussãozinha que possa vir a ter, qualquer desentendimento, qualquer discordância, a pessoa age como o casal do mundo. Ah, não dá mais pra mim, eu não quero, não te separo, porque aí você ocorre em desobediência do Criador, do que a palavra diz. A palavra diz que não pode o homem largar sua mulher até que a mulher morra ou vice-versa. A mulher tem que ficar com o marido até que ele morra. A não ser, já entre aspas, que seja por infidelidade ou traição, deslealdade, ou agressão verbal ou física. Nesses casos somente. Agora, se tiver alguma pequena discordância ao longo
da relação, o desentendimento, aí não pode separar. Você tem que se entender com o seu cônjuge, certo? Se você separar, você está desobedecendo a ordem do Criador, aí você vai arrumar outro relacionamento que não é do Criador, não é relacionamento orquestrado pelo Pai Celeste, e você vai arcar com as consequências. E o relacionamento, você vai entrar e sair de um, entrar de outro e nunca vai se acertar. Por quê? Porque você está desobedecendo a palavra do Criador, de ficar com seu marido que você se casou. E aí, a relação tem que ser cultivada para não se esfriar, para não, né? De várias maneiras, dia a dia. Além do sentimento, porque a relação de um casal, do Criador, não é só sentimento, não é só desejo, não é só atração. É o que eu falei, é propósito, é missão. Então, você escolhe amar aquela pessoa todos os dias. Então tem que cultivar o relacionamento, trocas de carinho e tal. E quando tiver algum desentendimento, que vai haver também, só que é a menor parte que o pai vai permitir para provar, para ver se a gente é maduro, como a gente vai reagir quando vir algum desentendimento, alguma discordância. Se vai sentar e ter diálogo como pessoa madura, ou vai ficar discutindo e falar, não dá para mim, eu vou terminar como pessoa do mundo. Entendeu? Porque tem, não é porque é uma relação do Pai Celestial que não vai ter, às vezes, desentendimento, não vai ter algum desconforto, vai ter. Como eu disse, a maior parte vai ter de carinho, de parceria, de correr do lado, de incentivo, de carinho, de amor, né? Essa vai ser a maior parte no relacionamento de dois casal do Criador, para dar testemunho. Mas vai ter também as provações, vai ter os desafios, vai ter as lutas, vai ter o pequeno desentendimento de vez em quando, ali e aqui, para ver se a gente é maduro, para saber dialogar, aceitar dialogar como gente madura e adulta e conversar. Não como meninos que, não, sabe aquela criança que não faz a vontade, levanta a perna, não quero mais, eu quero, ou quero, bate pé, ou não quero mais. Não é assim. Isso aí é imaturidade e infantilidade. Entendeu? Então o relacionamento maduro do Criador, orquestrado pelo Pai, tem que ter diálogo, sentar e conversar e se entender. É o que a palavra manda. Agora, se quiser desobedecer, aí cada um. Aí cada um arque com as suas consequências. É o que eu estou falando biblicamente. Tá? E outra, o relacionamento do Criador é relacionamento de serviço. Entendeu? É um servir o outro na cama e fora da cama. Como Paulo falou, não se privais um do outro, a não ser por jejum, por um período de tempo e por oração. Depois volte para não ficar abrasado e não cair em pecado. Então, porque aí para não cair traição, não cair, né? E não tem isso, um amor verdadeiro não tem isso. Enjoei de você, agora fica olhando a grama do vizinho e agora estou interessado em outro. Isso não existe numa relação verdadeira de amor genuíno e verdadeiro, porque a pessoa confunde amor. O amor do mundo não é o amor do pai. O mundo não conhece o amor do pai, certo? Eu vi um vídeo aí de um sujeito no Facebook, aqui não dá para embasar com o vídeo dele, né? Tem vídeo que dá para mim replicar em cima do vídeo de outros, mas aquele lá não dá, do Facebook. Ele falou exatamente isso, que é como falam lá, o amor do pai é assim, você tá para todas as horas, você não desiste. Por exemplo, se a pessoa, a sua parceira fica de cama, já vi vários amor assim na minha frente. Hoje, cada vez menos, né? Com o amor ia se esfriar, como tá profetizado na Bíblia. Só que o amor dos verdadeiros, genuíno seguidor do Messias não vão se esfriar. Do verdadeiro. Se esfriar, porque a pessoa não é verdadeira, seguidor do Messias. Entendeu? Então, o que acontece? O amor, se a sua esposa fica inválida, se acontecer isso, você vai cuidar e vai ser fiel a ela do mesmo jeito. E ela vice-versa com você. Não vai se separar, ficou doente, tá inválido, vou viver. Tá, isso então não tinha amor verdadeiro. Podia ser atração, desejo, é outro sentimento, mas não é amor. O amor verdadeiro, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo que eu estou dizendo, menos traição e infidelidade, e nem agressão física nem verbal. Às vezes, a discussão de servo de Deus, quando tem pequena discussão, não tem xingamento nem desrespeito. Ela tem desentendimento, é diferente. Aí o desentendimento você vai sentar, mas vamos sentar, vamos se apacentar, vamos se acalmar e dialogar. Você põe os seus pontos, eu ponho o meu e a gente se acerta. Pronto, é assim a maturidade.
entendeu? De sabedoria e maturidade emocional, espiritual e sabedoria psicológica e mental, entendeu? Para lidar um com o outro, com as emoções um do outro, com as falhas um do outro, porque ninguém é perfeito, entendeu? Tira essa ideia de perfeição que não vai ter, não existe isso. Nem no relacionamento do mundo e nem no. Porque nós somos falhos, nós estamos sendo aperfeiçoados. Ninguém é perfeito. Você tem que amar a pessoa com seus defeitos e com as suas qualidades. Esse é o amor verdadeiro. E um ajudar o outro a melhorar nos seus defeitos. Um ajuda o outro, entendeu? Essa é a relação verdadeira do Criador. E não é separar por qualquer desentendimento que ocorra. Senão ninguém mais. Por isso que o mundo está desse jeito. Ninguém mais para com ninguém, irmãos. Entendeu? Por isso que tem as ideologias, porque o mundo está separando os casais com o machismo, o feminismo, com o empoderamento feminismo, que não existe. Isso são ideologias satânicas para destruir o casamento, para não nascer mais filhos. Porque o pai falou, crescer e multiplicar, seja fecundo e encher a terra. Mas a agenda não quer isso, porque eles querem menos pessoas, que as pessoas não tenham filhos mais, para não chegar às cotas das almas que ainda tem que nascer, para o Messias voltar. Eles querem pedir a volta do Messias, mas eles não vão conseguir. Entendeu? Mas é isso que eles estão fazendo. Não vão conseguir porque o espírito da Ruach HaKodesh é mais forte que habita em nós e a igreja é fortalecida. Os verdadeiros genuínos que vão permanecer. A resistência. Entendeu? Então vamos ler um texto aqui explicando tudo isso. E dando uma. Quando você casa na igreja católica, quem casa, né? Porque não precisa casar na igreja católica, mas as mulheres têm sonho por causa que é vestido de noiva, essas coisas todas. Mas na Bíblia, você tem que fazer uma aliança no mundo espiritual, um compromisso entre o cônjuge perante o Criador. E assinar o contrato no cartório perante o juiz de paz. Aí sim, é um casamento do Criador. Se não quiser casar no cartório, também perante o Criador só, tá bom também. Mas se puder casar no cartório, ainda melhor, tá? Perante o juiz do paz. Então, mas na igreja católica não é necessário. Isso aí vai de sonho de alguém. Se a pessoa tiver condição financeira para bancar, porque vai muito gasto, né? Tá? Todo mundo que já casou sabe disso, né? Que tem que ter juntar um dinheiro antes para esse momento, né? Então, aí, quando vocês casam na religião católica, o que o padre fala? Vocês juram fidelidade e lealdade um para com o outro e ficar junto um contra o outro na riqueza e na pobreza. Você casou com uma pessoa rica, se ela ficou pobre, a mulher tem que permanecer com o marido. Esse é o amor verdadeiro, certo? Se conhecer o pobre e ele ficar rico, aí sim, continua com ele. Na doença e na tristeza. Se ela ficar doente, você cuida dela, seja fiel até ela partir, aí você está livre para casar com o outro, quando ela morrer, tá? E assim com a mulher também. O homem tem que ficar com ela do lado dela, cuidando dela até ela partir. E ser fiel, mesmo ela doente. Esse é o amor verdadeiro, o amor do pai. Verdadeiro. Quem tem o amor do pai, é assim que vai ser no seu casamento. Se a pessoa sair dessa linha, está desobedecendo o Criador e vai colher as consequências para sua vida. Eu estou falando biblicamente, tá? Quem quiser discordar, pode discordar, tá? Fique à vontade, eu não vou ficar com... Eu só estou falando a relação de casal bíblico, tá? Perante o Criador, perante o Pai Celestial, que está descrita nas Escrituras, tá? Então, aí, e na riqueza, na pobreza, na doença, na alegria e na tristeza. Por que na tristeza? Porque vai ter os desafios, vai ter alguns momentos de discordância, que vão discordar, que vai ter algum momento de desentendimento. Mas aí é aquela conversa que eu acabei de falar. Sentar como maduro, dialogar, cada um expor as suas partes e se entender e se reconciliar. Essa é a relação do Criador, tá? Agora eu vou ler um texto aqui, vamos ver se dá tempo, ó. Vou começar por... aqui, ó, Coríntios. Vamos lá. 1 Coríntios. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá pra cá. Questões sobre o matrimônio. Ó, abra aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, questões sobre matrimônio. Procure aí nas suas escrituras, para não falar que eu estou criando, inventando, né? Aqui ó.
Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, da mesma forma a mulher ao marido. Olha aí a instrução, tá? Então vamos lá. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. Também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu corpo, próprio corpo, mas tem a sua mulher. Tem a mulher. Não vos privei um ao outro, senão por privar de intimidades, não, de relações íntimas, tá? Não vos priveis uns aos os outros, senão por consentimento mútuo das duas partes, por algum tempo para aplicar-se ao jejum e à oração. Depois juntai-vos outra vez para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência, né? Aí vem a cometer fidelidade, né? Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento, porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um, como Paulo, porque Paulo era solteiro, tá? Ele não se casou. Como eu mesmo tenho, como eu mesmo, mas cada um tem do Criador o seu próprio dom, um de ser casado, outro de ser solteiro. Quem tem o dom de ser casado, aquele que não consegue se conter, fica abrasado, fica sentindo desejo, então que se case, que arrume sua mulher. Mas arrume uma mulher, peça para o Criador. O servo do Criador tem que arrumar uma mulher genuína, uma mulher bíblica, uma mulher que ande no caminho do Criador. Se você não achar, tenha paciência, espere o tempo do Criador que ele vai colocar. Não vai arrumar mulher por carícia, não, porque o homem do Criador não é carente, nem a mulher. Ele espera o tempo do Criador para ter um amor genuíno e verdadeiro, tá? Senão, vão sempre nos seus relacionamentos, como eu falei que eu conheço uma pessoa que está sempre trocando de relacionamento, está sempre com o relacionamento conturbado. Por quê? Não sabe esperar o tempo do Criador. Eu também já cometi erros lá atrás por não esperar. Hoje eu espero. E hoje eu espero e alcanço. Porque o Criador não é homem para que imite, nem filho do homem para que imite. Se ele me prometer, ele vai cumprir. Entendeu? Isso é fé. Então, mesmo quando ainda não tenha acontecido, vai acontecer, porque ele prometeu. Entendeu? Então vamos lá. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Tá. Digo isso, porém, os solteiros. Tá, não. E fosse como eu mesmo, cada um tem do Criador o seu próprio dom. Como eu disse, um de ser solteiro, outro de ser casado. Uma maneira de outra, digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhe é bom se ficassem como eu, solteiro, no caso. Mas se não pode conter-se, case-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados mando não eu, mas o Criador, que a mulher não seja parte do marido. Aí, ó, só se for por, como eu falei, infidelidade, tá? Ou agressão verbal ou física. Só essas duas coisas. Se não tiver essas duas coisas, tem que se entender, se reconciliar e se acertar. Só se for agressão física, verbal ou infidelidade, que aí se separa, tá? Caso contrário, não, tá? Tá. Não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar. Ó, se caso se apartar por infidelidade, ou porque ele é agressivo, é manipulador, é aquele homem narcisista, ou a mulher também, porque tem mulher assim também, né? Aparte-se, mas fique sem casar. Ou que se reconcilie com o marido. Aí, eu que o marido não deixe sua mulher. Mas aos outros digo eu, não o Criador. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente habitar com ele, não deixa. Se alguma mulher tem marido descrente e ele consente habitar com ela, não a deixe. Porque marido descrente é certificado pela mulher e a mulher descrente certificada pelo marido. Outra sorte, os seus filhos seriam os imundos, mas agora são santos. Mas aí ele continua aqui, ó. Mas se o descrente se apartar da mulher ou do homem que é crente,
que se aparte, porque nesse caso, irmão ou irmã, não está sujeito à servidão, mas o Criador chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, mulher, se salvarás o teu marido, ou se santificar ele pela sua fé? Ou de onde sabes, marido, se salvará a tua mulher? Assim cada um ande como o Criador repartiu, cada um como o Criador chamou. Eu que ordeno em todas as igrejas, que alguém chamado estado circuncidado não se circuncide. Se alguém é chamado estando incircunciso, não se circuncide. Não se circuncide. A circuncisão nada é, e a incircuncisão nada é, e a circuncisão nada é, mas sim a obediência dos mandamentos do Criador. Cada um fique na vocação que foi chamado. Foste chamado sendo servo? Não te preocupe com isso, mas se ainda pode ser livre, aproveite a ocasião, porque o que é chamado pelo o Criador, sendo servo, é liberto do Salvador. Da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, servo é do Messias. Foste comprado por bom preço, não vos fazeis servos do homem. Está falando servos aqui, ser escravo, o homem querer te manipular. Não está falando de relação aqui agora de homem e mulher, tá? De cônjuge. Está falando de serviços, né? De você ser empregado, tá? Tá, essa parte já foi. Agora vamos para outra para o vídeo não ficar muito longo, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui mais coisas aqui. A mulher na igreja, ó. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Mulheres na igreja. Sede meus imitadores, como também eu sou do Messias. Paulo falando. Louvo-os, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retende os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que o Messias é a cabeça de todo o homem. E o homem é a cabeça da mulher. E Deus a cabeça do Messias, o Criador, o Pai. Todo homem que ora com a cabeça... Não, parei por aqui, porque aí é outra instrução. Então, o homem é a cabeça da mulher, como Deus é a cabeça do Messias, o Messias é a cabeça da igreja, que é um membro do corpo de Cristo, não é uma denominação, não é uma igreja de pedra, é pessoas que crêem na obra do Messias na cruz e foram restaurados. Esse é o membro do corpo de Cristo que forma a igreja, que é chamada corpo do Messias, tá? Aí onde o Messias é a cabeça e o homem é a cabeça da mulher. O homem ser a cabeça da mulher não significa que a mulher submissa, o homem manda na mulher, já expliquei isso. É que o homem é o provedor, não que a mulher não possa trabalhar para auxiliar o marido, que hoje as coisas estão difíceis, pode trabalhar. Mas ela seja casta e boa dona de casa se não trabalhar fora. Aí o papel da mulher é cuidar da casa enquanto o marido chega. Isso é bíblico e eu vou ler outro versículo que prova isso, tá? Não é que a mulher tem que ser Amélia. Muitas mulheres, não sou Amélia de homem. Então fique sem marido, não se case. Se você não quer ser Amélia de homem, não se case. Ué, você não é obrigado a se casar. Agora, se você se casar, você tem que... Se for uma mulher bíblica, tem que cumprir o mandamento que está aqui. Você tem que cuidar da casa enquanto o marido chega, porque ele foi buscar provisão para sustentar você e seus filhos. Os filhos de vocês. Entendeu? Então, nada mais justo que enquanto o marido trabalha para trazer alimento, para trazer sustento, a mulher cuide da casa para quando ele chegar cansado, ela tratar ele com carinho, receber ele com carinho, dar amor para ele e cuidar dele com carinho, fazer o alimento, cuidar, passar as roupinhas dele. Isso é obrigação da mulher bíblica, tá? Agora, se a mulher trabalha fora, aí os dois vão cuidar da casa juntos. Fique claro, tá? Se quiser discordar, irmãs, pode discordar à vontade, tá? Mas eu tô falando mediante as escrituras. Fique claro aqui, tá? Vamos procurar outro versículo. Para não ficar ansiosinhos aí, dando chilique, levantando a perna pro ar aí, né? Que eu sei que tem esses aí, né? Então vamos lá, para outro versículo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Outras cartas que nos dão entendimento de relacionamentos. Efésios, aqui ó. Efésios 4, deixa eu ver, exortação unidade. Deixa eu ver, andar na luz, não. Conselho e auxílios, deixa eu ver. Deveres conjugais, ó.
Procure aí nas suas escrituras. Efésios capítulo 5, versículo 22, deveres conjugais. Vós mulheres, seja sujeita a vossos maridos. Está escrito. Não sou eu que estou falando. Se você está lendo aí, está enxergando aqui, você pode até não obedecer, não querer obedecer e não concordar. Mas que está escrito, está. Ou a pessoa é cega e não está lendo aqui. Então vamos lá. Vós mulheres, estejais sujeitos a vossos maridos como ao Salvador, Messias. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também o Messias é a cabeça da igreja, sendo ele próprio Salvador do corpo. Ó, o corpo do Messias que é a igreja, como eu já tinha dito. De sorte que assim como a igreja está sujeita ao Messias, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a vossos maridos. Não é mandar, tá? O marido mandar. Já expliquei o que é. É o marido conduzir as coisas. A mulher pode. Tem mulher que é mais inteligente que o homem. Tem mulher que é boa em dar conselhos e dirigir o marido. Ela vai edificar a casa com amor, com carinho. Quando tiver uma pequena discussão, vai sentar, vai dialogar. Porque isso é edificar a casa. A mulher tola não edifica a casa, ela destrói. Entendeu? Então, ó, visão espiritual. O homem da mesma forma. O homem, ó, vai ter instrução pro homem aqui, como ele tem que se comportar com a sua cônjuge, com a sua esposa, certo? Então vamos lá. De sorte que assim como a igreja está sujeita ao Messias, as mulheres sejam tudo sujeitas ao vosso marido. Vós marido, ó, aqui, ó, instrução pro marido. Amai vossas mulheres, como também o Messias amou a igreja e assim mesmo se entregou a ela, se entregou pela igreja com a morte, pagou com a própria vida por amor a nós, a igreja, certo? O corpo dele. Assim, é uma figura. Então, uma figura do amor do Messias por nós, que deu a própria vida por nós, é uma figura que o marido tem que ter pela sua mulher. Ele tem que dar a vida pela mulher, pelos filhos, pela família. Entendeu? Dar vida não é só dar vida física, morrer por ela. Sim, também, se precisar. Mas é dar vida, que é sustentá-la, cuidar dela, dar o que ela precisa. Não é a mulher ficar com o marido porque ele é rico, não. Não é isso que está falando o texto, tá? Para os contradizentes distorcer o texto e pôr do jeito. Ah, não, tem que arrumar um marido que tenha. Lembra que é na pobreza e na riqueza. Tanto ele sendo pobre, se ele não tiver nada e só tiver amor para te dar, você tem que ficar com ele, se você ama de verdade. E o homem com a mulher, do mesmo jeito. Não é por interesse, não. Né? O Messias se entregou no Calvário por nós quando a gente ainda era pecador. Cuidado, hein? Não distorça as conversas, a palavra do Criador. Tá? Muita gente é malandro, gosta de distorcer para suas conveniências. Só pega o que lhe convém. O Criador tá vendo tudo. Ele tá desfiçando corações. A palavra, como espada de dois gumes, penetra até a profundeza das juntas e medula e das almas para discernir as intenções do coração. Cuidado, hein? Você pode enganar as pessoas, você mesmo, mas o Criador ninguém engana, não. Cuidado, hein? Fica distorcendo as coisas aí. Então, o marido tem que se entregar pela mulher, como o Messias se entregou pela igreja. É servir a mulher, e a mulher tem que agradar o marido, e o marido agradar a mulher. Ambos na sua posição. Mulher no seu lugar de mulher, marido no seu lugar de marido. O marido com o papel dele, a mulher com o papel dela. E os dois se cumprimentam. Entendeu? E outra, a relação tem que ter os princípios do Criador em prática, dentro da relação. E o Criador tem que estar presente na relação, para a relação dar certo. Certo? Mesmo quando não houver desentendimento, discussão, quando o Criador está na relação, a pessoa vai ser sábia, vai sentar, conversar, dialogar e acertar o ponteiro para se reconciliar com ambos. Certo? Pedir perdão, porque o perdão cura até a enfermidade. As pessoas não entendem isso. Por isso que diz que a palavra tem poder. Porque quando você perdoa, você ama de verdade, você, como fala, você se desculpa, o seu corpo é curado de qualquer doença. Entendeu? O perdão e a gratidão ao Criador pelo que ele faz na nossa vida tem muito poder no reino celestial. Por isso que muitos sofrem aí por doenças, porque ficam odiando um aos outros, fica traindo. Tudo isso a gente planta, a gente colhe o que a gente planta, tá na palavra, tá lá em Gálatas. O Criador não se escarnece. O que o homem plantar, ele vai colher. O homem é homem e mulher, tá? É ser humano. Então, abra dos olhos espirituais, hein? O homem tem que se pegar para a mulher. Aqui, agora volta para a mulher. Para santificar, purificando
como purificar a igreja com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem rúcula nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensíveis. Assim, devem os maridos amar suas mulheres como a seu próprio corpo. Isso é amar o próximo, como a ti mesmo também, tá? Quem ama o próximo, cuida, respeita. O mesmo que você quer de bom para você, você quer para o seu próximo, tá? Porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Salvador a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos, assim como o marido, quando se junta com a mulher, os dois formam uma só carne, entendeu? Somos membros um do outro e é uma relação, troca de energia espiritual, por isso que não pode ouvir traição, porque quando você trai, você vai trazer energia de outra pessoa para o seu relacionamento e vai, até por isso que dá doenças, porque a pessoa fica se relacionando com várias pessoas, fornicando, traindo, então tem consequência. Então quando você está com o seu cônjuge, o casal do Criador, não pode haver traição, tá? Então se não quer, se separe. Se separar por motivo de pequena discordância, vai arcar também com as consequências, tá? Mas aí é melhor separar do que trair. Mas mesmo assim vai arcar com as consequências, que está desobedecendo o Criador. Como eu já falei, só pode separar o casal do Criador se houver deslealdade, infidelidade e agressão física e verbal. Só por esses dois motivos, tá? Assim, tá? Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Serão dois uma só carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Quer dizer que a figura do casamento terreno é a figura do casamento do Messias com a sua igreja, que é a sua noiva. Entendeu? É uma figura. Por isso que existe o casamento terreno. E por isso que ele tem que ser puro. Porque se você fala que é seguidor do Messias, que você é filho do Criador Altíssimo vivo, e você fica traindo o seu cônjuge, é como se você traísse o Messias, porque você está traindo os mandamentos da palavra. Entendeu? Aí você vai arcar, por isso que arca com as consequências. Tá entendendo agora? O que eu vou dizer? Mas pode discordar à vontade. Quem quiser discordar, fique à vontade. Eu aplico isso para mim na minha vida. Tá? Quem não quiser aplicar, que continue aí do seu jeito profano, faça, vai, continue agindo, continue. Como diz minha avó. Assim também vós, cada um em particular, tem a sua própria mulher, como a si mesmo, em particular, não, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. Tá, aqui já foi. Agora vamos para outro texto. Acho que dá tempo, ainda tem uns tempinhos aqui pra gente ler, né? Então, Filipenses não. Deixa eu ver se tá. Colossenses, permanecer no Messias. Ó, agora vou para aqui. Que a mulher também tem que amar o marido, ó, aqui, ó. Carta de Tito. Vamos lá para a carta de Tito, ó. Instrução de Paulo. Aqui, instrução de Paulo, carta de Tito, capítulo de 2 a 3, versículo 1. Instrução de Paulo ao ministério para Tito. Mas procura aí, ó. Vou pegar do versículo 3 e diante, tá? Porque é a parte que nos interessa aqui de relacionamento. Tá? Procura aí nas suas escrituras. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, e não caluniadora, não dadas a muito vinho, mestra do bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, amarem seus maridos e seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeita a seus maridos, ó, tá vendo? A fim de que a palavra do Criador não seja blasfemada. Aí, tá aí. Mais um texto, né? Ame seus maridos como o marido também. Só que o marido, ele tem que amar a sua mulher mais ainda do que a mulher ao marido. A mulher também tem que amar o marido e referenciar ele e respeitá-lo. E ser fiel e leal a ele. Mas o marido, ele tem que amar mais porque ele que é o provedor, ele que é o cabeça. Então ele tem que se pegar de corpo e alma. E a mulher também de corpo e alma. Só que
A mulher reverencia o marido e ama ele, mas ela tem um papel diferente. Ela vai correr do lado, vai auxiliar, vai tratar ele com carinho, com todo amor. Entendeu? É isso, mas entregar assim, para lutar, sair para rua para lutar, para trazer o sustento, para dar vida por ela, se alguma coisa acontecer, vamos supor que o ladrão entra, você entra na frente dela e morre por ela. Porque você é o homem da casa. Entendeu? Você não vai ser o covarde e largar sua mulher à deriva lá. Você aí é um covarde, um homem desse aí. Um verdadeiro homem do Criador entrega a vida pela mulher se for preciso. Entendeu? Hoje não tem isso, né? Porque as ideologias do mundo estão afastando homem de mulher. O homem está com medo de se envolver com mulher, porque a mulher arranca tudo dele. A lei do governo pôs lei justamente para acabar com o casamento. Se o homem olha para a mulher hoje, ele é acusado de assédio. Não estou falando desses homens sem ver que fica desrespeitando, falando bobagem para a mulher. Estou falando de paquera para um homem conquistar uma mulher. Se você faz isso hoje, você é processado por assédio. Se você olha para uma mulher, o homem tem medo até de olhar para a mulher hoje, porque você é processado por assédio. Se você falar alguma coisa igual eu li essas passagens que o homem seja sujeito a mulher seja sujeita aos seus maridos, já enquadra na lei da misoginia, você é machista. Entendeu? Isso é lei do governo satânico e corrupto, para destruir com os casamentos, né? Infelizmente. Então vamos aqui, ó. Agora para mais uma, né? Romanos, vou ver se dá tempo aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Carta de Paulo aos Romanos. Depois eu venho para Timóteo, encerro com o Timóteo, tá? Aqui, se der tempo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui carta de Paulo aos Romanos. Romanos. Deixa eu ver. Aqui. Instrução do casamento, ó. Não saibais, ó, abre aí, Romanos capítulo 7, versículo 1, instrução do casamento. Não saibais vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque é a lei do casamento, tá? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei do casamento, mas morto o marido, está livre da lei do marido para se casar com o outro, quando o marido morrer, ou quando a mulher morrer, no caso, vice-versa. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro. Olha aí. O marido, mas morto, o marido está livre da lei, assim não será adúltera. Ó, quando morreu o marido. Se for de outro marido, se depois da morte do marido, né? Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo do Messias. Agora é da lei do Antigo Testamento para viver pelo Espírito da graça. Para a lei da liberdade do Espírito. Para que sejais de outro. Ó, o que ele tá? Ele está fazendo um paralelo, um trocadilho, como que chama a palavra? Ele está fazendo uma metáfora de que se você trair o Cristo, da mesma forma que você trai seu marido ou trai sua esposa, foi o que eu acabei de falar. Você está traindo o Messias porque você está traindo a lei do casamento, que ele instituiu. Como ele casa com a igreja, que é a noiva, e a noiva adorar outros deuses ou outras coisas, colocar outra coisa na frente do Criador, ela está traindo o Criador. Entendeu? Vai lá em Oséias para você ver o que o Criador manda Oséias fazer para mostrar para Israel que como o Deus, o Criador está zangado com o povo porque estava adorando outros deuses. Entendeu? Sendo que o Criador é o Criador de todas as coisas, só ele merece adoração. Entendeu? Para que sejais de outro que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que temos fruto para o Criador. Porque quando estivermos na carne, nas paixões dos pecados, que são pela lei, operavam os nossos membros para darem fruto, para a morte. Mas agora temos sido libertos da lei dos mandamentos do Antigo Testamento, tá? Tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que servimos em novidade de espírito, não da velhice da letra da lei do Antigo Testamento. Tá? Aí, ó.
Agora, qual mais? Aqui em Romanos, que eu não vou ler agora porque o vídeo já tá no fim, tá? Diz que o amor verdadeiro tudo suporta, não suporta infidelidade e xingamentos para desrespeito, mas suporta sim. Tudo espera o tempo certo da união do cônjuge, tudo suporta, suporta o quê? Quando tem desentendimento, você não vai se separar por qualquer desentendimento bobo. Vai ter maduro e vai conversar, dialogar para se consertar. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, porque o amor do Criador dá força para a pessoa não se separar do seu cônjuge, entendeu? Então vamos agora aqui para Timóteo. Eu acho que é o último que eu vou ler aqui. Deixa eu ver se eu acho, tá? Timóteo, deixa eu ver se dá tempo, irmãos. Efésios, Hebreus, Efésios, 1 Timóteo. Orientações para as mulheres, ó. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor e modéstia, não com trança, ou com ouros, ou com pedra preciosa, ou com vestido precioso. Não tá falando, Paulo não tá falando que a mulher não possa se arrumar com essas coisas. Pode. Ele tá querendo dizer que a verdadeira beleza tem que vir de dentro, e não só desses adornos que é externo. Entendeu? Que a mulher não tem que conquistar o marido só pelo seu corpo físico. Que quando é um casal do Criador, a gente se entrega pelo outro, não só pela beleza física. Lógico que se tiver beleza física ainda é melhor, né? Mas não é só pela beleza física. Às vezes a mulher não é tão bonita assim, o homem não é tão bonito, mas eles são bonitos por dentro. Eles são pessoas leais, fiéis, honestas, de bom caráter, entendeu? E de justiça, de paz, de amor verdadeiro. É isso que importa numa relação, entendeu? Não é só pela aparência, a gente não vive pela aparência, entendeu? É isso que Paulo está dizendo. Que elas não se adornem, não é que a pessoa não pode se arrumar com essas coisas. É que a beleza dela não esteja só nessas coisas, no externo, na beleza física, na beleza externa de joias, de ouro, de vestido. Mas que esteja na beleza interior, tá? Mas como convém às mulheres que fazem profissão de servirem ao Criador com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Isso ele está falando quando no ministério, quando o marido for pregar, ele é a cabeça, então ele tem que pregar. Não é que a mulher não pode pregar, ela pode pregar para outras mulheres e outra. E quando o marido estiver presente, se ela pedir a palavra e o marido permitir, aí ela pode pregar, entendeu? É assim, porque é uma hierarquia do Criador, não é uma coisa de machismo, como muitos falam. O mundo inventa isso, para poder Satanás fazer bagunça na casa do Criador, entendeu? É o Satanás que está por trás disso aí, tá? Então, não existe machismo nem feminismo. Então, é instituição de hierarquia do Criador, tá? Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Ó, por causa disso. Salva-se-á, porém, dando a luz a filhos. Porque a mesma mulher que caiu em transgressão, por ela veio a salvação. Porque ela deu a luz ao Messias. Olha o papel da mulher. A mulher quer tomar o lugar do homem por causa das ideologias mundanas. A mulher pode trabalhar, pode ser empresária? Pode, irmãos. Não está falando disso. Pode ganhar o mesmo salário que o homem, até mais que o homem? Pode, não está falando dessas coisas. Mas dentro de casa, dentro do lar e dentro do ministério da pregação do evangelho, o homem é a cabeça. E isso é instituído pelo Criador. É mandamento do Senhor, como diz Paulo. É mandamento. Entendeu? Eu estou fazendo enfático assim porque tem pessoas que parecem que o Tico e o Teco não entendem. Né? É mandamento do Senhor. Mandamento. Entendeu? Aí se desobedecedes. Então, quer dizer, no ministério e na família, a cabeça é o homem. Certo? Então a mulher fica lá, mas ela pode pregar para outras mulheres e se pedir a vez para o marido e ele conceder, ela pode falar. Certo? Se não, ela interroga o marido de casa sobre o assunto que foi ensinado no meio da congregação. Certo? Da reunião dos santos. Tá? Então aqui, ó. Então é isso. Terminou aqui, tá? Esse foi o vídeo, tá? Deixa o like, porque o algoritmo tá desescrevendo quem não deixa o like, tá? E quem não vê o vídeo até o fim também. Veja o vídeo até o fim.
Compartilhe com outras pessoas para chegar mais conhecimento, tá? Amo todos vocês do Messias, tá? Que Papai do Céu, essas instruções tenham servido, que vocês meditem nelas, pense, raciocine, quando se unir, pedir um homem do Criador para sua vida, uma mulher bíblica, uma mulher genuína que anda nos princípios, saber que também vai ter as diferenças, que vai ter as provações, que vai ter que se agir com maturidade, que não é para separar por qualquer coisinha, tá? Esse é o casal bíblico, tá bom? Não que tenha que ver, provocar desavença de propósito, não é isso, irmãos, mas vai ter momentos pequenos. A maior parte da união do casal do Criador vai ter mais amor, mais união, mais tudo de bom, mas vai ter os momentos, o pequeno, e aí vai ter que ter maturidade para lidar com as diferenças, com os defeitos um do outro, para ajudar um ao outro, com as manias um do outro. Tem isso dentro do casamento, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Badale o sininho de todos, se inscreva quem não é inscrito, bem-vindo ao novo inscrito. Fui!